Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo falando aí da goleada do Palmeiras sobre a LDU, 4-0 no Allianz Parque, com uma noite especial aí do Rafael Veiga, que fez 2 gols, o Alan, que foi o melhor da partida, e o Abel Ferreira, que prometeu e cumpriu a noite mágica que tivemos no Allianz Parque, na goleada do Verdão. Vamos trazer aí mais comentaristas falando, repercutindo a goleada do Alviverde. Vamos reagir aqui no nosso canal Futebol Total, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu volto falando mais do Verdão. Isso aqui só pode ser brincadeira. O tal do Thiago Nunes querer reclamar do gramado sintético depois do time dele ser humilhado, levar de 4, ser massacrado, não ter criado uma chance sequer de gol contra o Palmeiras. Aí é óbvio que esse cara quer aparecer no Brasil. Porque as últimas passagens dele pelo Brasil foram, assim, ridículas. Aí agora que o Thiago Nunes estava se recuperando na LDU, fazendo uma boa campanha, ele quer dizer que o Palmeiras foi beneficiado pelo gramado sintético. Logo um cara que só ganha, o time dele só ganhou e foi bem na altitude. A LDU, gente, só chegou na semifinal da Libertadores porque ela joga na altitude. O time é muito fraco. O time não conseguiu botar a bola no chão ontem no Allianz Parque. Ele quer me dizer que o time dele não sabe botar a bola no chão, que o time dele não sabe segurar a bola, que o time dele não deu um chute no gol sequer porque o gramado era sintético. O Palmeiras é muito mais time que a LDU. O elenco do Palmeiras é muito mais forte que a LDU e joga muito mais futebol que a LDU. E o treinador do Palmeiras, o Abel Ferreira, é muito mais treinador que o Thiago Nunes. Então, na boa, era mais honesto pro Thiago Nunes ele chegar lá e falar, pô, Palmeiras hoje, junto com o Flamengo, é o grande time da América do Sul, mereceram a vaga, não teve como segurar o Palmeiras aqui dentro. Mas não, quis falar de gramado sintético, quis criticar o Abel, falar que o Abel nem conhecia os jogadores dele, faltou o respeito. Gente, pelo amor de Deus, Palmeiras é muito mais time, passou. E o time do Thiago Nunes, pelo amor de Deus, assuma, Thiago Nunes, que o seu time foi ridículo, nem a bola no chão vocês conseguiram botar no Allianz Parque. O Palmeiras amassou, atropelou a LDU. Estou usando os mesmos verbos que eu usei para falar do jogo de ida lá em Quito, porque no Allianz Parque, como vocês viram, foi um massacre do Palmeiras de Alan, do garoto Alan. Que jogada ele fez para o primeiro gol do Sosa. O Palmeiras de Vitor Roque, o Tigrinho, que deu a cabeçada para o 2-0 do Fux e participou, junto com o Alan, do belo terceiro gol palmeirense, já no segundo tempo, feito pelo Rafael Veiga. Alan, de uma linhagem de jogadores criados na base alviverde, de Estevão, de Hendrick, de Danilo, de Patrick de Paula, de Gabriel Menino, é o Palmeiras de Alan. Que jogada espetacular! Que jogada ele fez no quarto gol! Sofreu pênalti e Rafael Veiga tá na história do Palmeiras porque fez um gol numa final de Libertadores contra o Flamengo. E o Palmeiras, com essa virada histórica, terá o Flamengo de novo na final. É o Palmeiras de Abel Ferreira. Ele que escalou esse time ofensivo, ele que escalou o Alan jogando pelo lado direito, acreditou e apostou no menino mais uma vez. Abel Ferreira e Felipe Luiz. Teremos, pela primeira vez, um clube brasileiro tetracampeão da Libertadores. Uma final que tem tudo para ser espetacular. É sim um dos melhores Palmeiras da era Abel. Esse Palmeiras em números e quantidade de derrotas em temporada, número de gols, a consistência, ele se equivale ao Palmeiras de 22, que é considerado por muitos o melhor Palmeiras da era Abel, em jogo jogado, em nível de atuação. Aí você fala, putz, mas esse Palmeiras de 22 não ganhou a Libertadores. É verdade, mas ele é melhor do que o Palmeiras de 21, por exemplo, que ganhou do Flamengo na final
mas vinha de 4 jogos sem ganhar, não era apontado como favorito na decisão. Inclusive, esta agora me parece uma decisão em que falta um mês ainda, né? Mas neste momento, fazendo projeção para a decisão, os dois chegam em pé de igualdade, muito mais próximo do que chegavam, tecnicamente falando, em termos de momento, em 21. Então, para mim, esta final de 25 é uma final de mais alto nível do que a de 2021. E assim, ó, a gente já imaginava que teria que tudo correr perfeitamente. Não daria para ter espaço para um erro, para um passe errado proporcionando um gol do adversário, porque aí seria muito complicado. Tudo ia ter que funcionar de uma maneira perfeita. A começar pelo treinador, que, convenhamos lá, em Quito não teve a sua melhor noite na partida de ida. E tudo aconteceu. O Abel ontem foi, mais uma vez, perfeito, magnífico, desde a escalação, as alterações, o clima que ele criou, já desde a entrevista depois do último jogo, da confiança que foi passada ao torcedor. Torcedor do Palmeiras, cara, ele chegou confiante para um jogo que ele precisava fazer pelo menos 3 gols, numa equipe que tinha tomado 1 no mata-mata. E tudo foi feito, cara. Desde a escalação com o Alan, ou Alan, mas o Alan, ele jogou muita bola, cara, e foi uma aposta inesperada do Abel, jogou demais. Depois o próprio Fux ali como um terceiro zagueiro, volante, faz um gol importantíssimo, nós vamos falar sobre isso. E assim, cara, tudo funcionou perfeitamente. A entrada do Veiga, em 3, 4 minutos, ele já faz o terceiro gol, chama a responsa para cobrar o pênalti e fazer o 4º gol. Tudo lindo, cara. Foi tudo... O Abel tinha um plano. E a gente sabe, Piero, que no final das contas, quando a gente olha para trás, no momento que foi definida a semifinal, eu imaginei uma classificação tranquila do Palmeiras. Também. Inclusive, podendo vencer os 2 jogos. Podendo, inclusive, ganhar lá. Aí acontece aquela noite atípica, o time toma 3 lá, não consegue fazer um golzinho que seria, muito importante. Ele melhora no segundo tempo lá, é verdade, mas não consegue fazer um golzinho para que o jogo aqui ficasse um pouco mais viável. Mas mesmo assim, ele corre atrás. Mesmo tendo tido uma atuação mais ou menos no meio de semana pelo Campeonato Brasileiro, divide um pouquinho da atenção. Sim. Mas o Palmeiras, cara, ontem ele foi, assim, absolutamente perfeito. Mas o Palmeiras chega a mais uma final, é a 3ª do Abel Ferreira. Esse cara é monstro. E recuperou o Veiga, hein? Falei do Veiga aqui no jogo contra a LDU, falei mesmo. A gente sabe que a gente está aqui para olhar, para comentar, para apontar, e o Veiga não vinha bem, mas o Veiga voltou. A gente precisava desse cara, o Veiga precisava, né? Não é para a gente que o Veiga precisa provar, não é para ninguém, é para ele. O Veiga precisa resgatar isso, ser um cara importante, ser um jogador importante, ser um cara decisivo. É esse cara que é o grande ídolo do torcedor, o grande ídolo nosso, e hoje entrou, fez gol, chamou a responsabilidade, bateu um pênalti como esse. A noite mágica de Abel Ferreira realmente virou realidade. Uma partida impressionante do Palmeiras, um domínio completo dos 90 minutos, saindo atrás de um placar de 3-0. Não é a mesma coisa ganhar de 4-0 sem precisar ganhar de 4-0. O Palmeiras estava pressionado para isso. O Abel Ferreira mudou completamente o time. Alan aberto, sem nenhum lateral, nem Kelvin nem Giai, com Piquerez, com o Aníbal no banco, com 3 zagueiros, e o Palmeiras dominou completamente o jogo numa noite que é, dificilmente não falar isso, é a maior noite de Libertadores de Abel Ferreira
no Palmeiras, no dia em que ele completa 5 anos de Palmeiras. É um negócio incrível o que aconteceu aqui no Allianz Parque, não só pelo que fez o time, mas também pelo que fez a torcida. Foi uma festa incrível por 90 minutos. Tudo o que o Abel Ferreira decidiu fazer deu certo. O que o Alan jogou de bola é um negócio realmente impressionante. A estratégia foi perfeita. É verdade, a LDU não conseguiu fazer nada, mas muito provavelmente porque o Palmeiras dominou tudo. O Palmeiras fez uma partida perfeita, o Palmeiras fez uma partida histórica. É uma noite que não vai sair da memória do torcedor, dos quase 40 mil que tiveram no Allianz Parque. Uma noite inesquecível. E agora é um mês para comemorar, porque a final é com o Flamengo de novo. É no gramado em que a luta o aguarda, fala Porcada, que noite, e a magia aconteceu. Harry Potter tocou para a direita para Mr. M. Mr. M levantou na área para Uri Geller, que não é do tempo de vocês. A magia aconteceu no Allianz Parque. 1-0. E como saiu o primeiro gol, hein? O menino Alan arrebentando, meteu uma fatiada na bola. Sosa entrou no segundo pau, cabeça na bola, 1-0. Segundo gol antes do primeiro tempo, terminou. Na hora certa saiu o segundo gol, jogada ensaiada. Bola para trás, cruzamento do Sosa, Vitor Roque, Bruno Fux fez 2-0, muito bem. E o Palmeiras entrou em campo uma formação diferentona, 3 zagueiros, Alan pela ala direita, Piquerez jogando de ala pela esquerda como segundo volante, com o terceiro zagueiro alternando, o Sousa bem aberto, Vitor e Flaco se procurando, Maurício também com uma função importante na meia direita, Andréas o maestro. Então o Palmeiras apertou, sufocou a LDU. Certo que você está ouvindo alguém dizer, mas a LDU amarelou. É claro que vão desmerecer a vitória do Palmeiras. Rafael Veiga, você é palmeirense. Sabemos nós, você representa a todos nós dentro de campo, tá bom? Ele entra no segundo tempo e mete uma bola pro Vitor Roque, o Vitor Roque dá para ele faz o gol. O quarto gol é uma pintura, menino Alan briga, mostra talento, mostra categoria, passa por 2, por 3, entra na área e é derrubado. Alguém vai dizer que isso não foi pênalti, você tá de brincadeira, né? Pênalti claríssimo. Se destino que Rafael Veiga fizesse o quarto gol. E agora, massa? E agora, Porcada? Agora tem jogo contra o Juventude. A final é só dia 29, lá em Lima. Agora é hora de baixar os... respirar, curtir a vitória. Curtir a ida para mais uma final. Flamengo é um grande time, um grande adversário, mas não é imbatível. Nós já conseguimos esse feito com um time pior que este, mas vamos pensar no Juventude, porque o Campeonato Brasileiro ainda está em aberto e o Palmeiras é o líder da competição com um ponto a mais. É Juventude e Palmeiras domingo e nada mais importa. Dia 29 a 29, até lá nós vamos olhar e pensar nisso. Combinado? Obrigado, minha gente. Um abraço. Bom, minha gente, aqui no Allianz Parque ainda, depois da vitória histórica, 4-0 do Palmeiras sobre a LDU, agora o torcedor respira aliviado, porque foi uma semana realmente muito difícil, depois de ter tomado de 3 em Quito, mas na volta, apesar do temor, apesar de algumas desconfianças, mas veio o momento da euforia, da alegria e do alívio. Afinal de contas, qual time, se não o Palmeiras, poderia fazer essa remontada? Isso é claro, é coisa do Palmeiras, que é o time da virada, sem dúvida nenhuma, e já mostrou em outras oportunidades e comprovou na noite dessa quinta-feira. O Abel Ferreira fez um trabalho magnífico e muita gente fala, agora você puxa o saco do Abel, antes você mete o pau, você não sabe o que você quer. Não, vocês que falam isso, que não tem noção do que é a análise de um jogo quando o técnico vai bem e de um jogo quando o técnico vai mal. Nesse jogo contra a LDU, o Abel foi perfeito. Talvez tenha sido o grande trabalho dele num jogo de futebol como técnico do Palmeiras. O que ele fez desde o começo, desde a escalação até as alterações durante a partida, tudo perfeito.
tudo deu certo. A começar do Alan. Foi uma escalação que comprovadamente deu certo e esse menino, olha, teve realmente um rendimento fantástico, uma atuação de gala. O Alan merece todo o elogio, todo o destaque dessa partida. Apesar do Veiga ter sido eleito o melhor em campo, porque para Conmebol é assim, quem entra, faz gol, decide o jogo, ganha o prêmio. Mas como atuação, sem dúvida nenhuma, o Alan foi demais. Nota 10 para o Alan e nota 10 para todo o time do Palmeiras, que soube jogar uma partida que valesse vaga para uma final de Libertadores. E reverter uma situação como essa, em que nenhum time na história da Libertadores tinha revertido numa semifinal, é coisa para gente grande, é coisa para poucos, talvez coisas para um só, no caso, o Palmeiras, que vai seguir na luta pelo título brasileiro. Tem o Juventude no final de semana em Caxias do Sul, mas, claro, já se prepara para pegar o seu grande rival do momento e de outros anos passados, o Flamengo, no próximo dia 29. Sem dúvida, vai ser um grande jogo e eu não vejo a hora dessa data chegar. Enquanto isso, no dia a dia, vamos seguir acompanhando Palmeiras, Flamengo e toda a sequência do Campeonato Brasileiro. Valeu, meu povo! Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas repercutiram aí a goleada do Palmeiras 4-0 sobre a LDU. Agora o Verdão vira a chave, domingo tem Campeonato Brasileiro pela frente, onde o Palmeiras vai enfrentar o Juventude às 18h30 lá no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. E uma vitória aí também é de suma importância para o Palmeiras permanecer na liderança do campeonato. Flamengo deve vencer o jogo dele, vai jogar com o Sport dentro de casa, deve ganhar, o Sport é fraco, e aí o Palmeiras vai precisar fazer o seu papel de vencer o Juventude fora de casa. E aí tá os jogos de sábado, Santos e Fortaleza, Cruzeiro e Vitória, Mirassol e Botafogo, e Flamengo e Sport, os jogos de sábado. Aí domingo, Corinthians e Grêmio, Bahia e Bragantino, Ceará e Fluminense, Inter e Atlético Mineiro, Vasco e São Paulo, e Juventude e Palmeiras. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.